Boa noite. A palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite é: reative os seus sonhos. Eu realmente creio que o Senhor vai falar ao seu coração e ao meu nessa noite. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado porque o Senhor tem nos ensinado dia a dia. E nesse tempo de isolamento tem sido um tempo de muito aprendizado. E eu te louvo por isso. E eu quero te pedir que o Senhor fale conosco nessa noite. Tanto aqui em casa, quem está aqui, quanto quem vai estar assistindo pela internet. Deus, em nome de Jesus, fala conosco o que precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então o tema é reative os seus sonhos. E o Senhor falou comigo e também para eu falar nessa noite ao seu coração: comece a reativar os seus sonhos. Comece a reativar os seus planos. E aí você pode dizer para mim assim: Rosana, 2020 está praticamente perdido com essa história de isolamento social. 2020 praticamente acabou. Está praticamente perdido. E a gente tem escutado isso, mas quem disse isso? Quem realmente tem autoridade para dizer isso? Eu vi recentemente um vídeo de um rabino e ele falando, e eu concordo com o que ele falou, que é um erro terrível se dizer que 2020 acabou. E eu achei interessante porque ele nos lembrou que ele nos lembrou de Moisés. E Moisés, ele começou a sua maior empreitada, que foi de libertar o povo de Israel do Egito, quando ele tinha 80 anos. Ele começou o seu maior desafio. Então 2020 não acabou. Não importa a sua situação, não importa a sua idade, não importa o mundo atual, não importa. Chegou o tempo de você reativar os seus sonhos. Sabe? Tirar do papel aqueles planos, sabe? Ressuscitar, trazer à vida os seus projetos, os seus planos. Então, reative os seus sonhos. Eu quero ler Ezequiel 37. Eu quero que você leia comigo se você puder, ou preste bastante atenção. Eu vou ler Ezequiel 37, do 11 até o 14. Que diz assim: então me disse, só dando um pano de fundo aqui, né, de Ezequiel 37, Deus levou o profeta a ver o vale de ossos, e eram muitos os ossos secos. E aí ele diz: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra.
Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Então, você conhece essa passagem, você sabe que ele estava no meio de um vale de ossos secos e o Senhor manda profetizar e um grande exército é levantado. E quando chega no 11, essa visão que o profeta tinha, né, que inicialmente era um vale cheio de ossos secos, cheios de mortos, cheios de cadáveres. E o interessante nessa passagem que o Senhor começou a ministrar ao meu coração, é que interessante é que o Senhor, ele conversa com o profeta e começa a explicar para o profeta a diferença entre a visão humana e a visão de Deus. Então, a gente vai ver aqui, primeiro, a visão humana a partir do verso 11. O Senhor falando com o profeta. Ele diz: então me disse, aqui é o profeta falando que Deus falou com ele: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem. Olha a forma como eles dizem. Olha o que eles veem. Olha a visão humana. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos todos exterminados. Então os nossos ossos se secaram. A esperança morreu. Estão todos exterminados. Seco, sequidão, desânimo. Ou seja, nós estamos sem saída. Não tem jeito. Toda ansiedade, todos os problemas começam a vir muitas vezes na nossa vida e a gente parece que vai minguando, vai secando, vai mirando a nossa fé e a gente vai como que ficando ressecado por dentro, seco. E aí a segunda coisa que ele diz que as pessoas falam é: nossa esperança pereceu. Fala de morte, a esperança está morta, né? O ânimo, o vigor se foi, a esperança se foi, a expectativa se foi. E às vezes as circunstâncias fazem a gente se sentir desse jeito, desanimado, achando que não tem mais jeito, que não tem esperança. Mas deixa eu te dizer uma coisa: enquanto a vida, há esperança de mudança, né? Sem esperança, a vida ela vai se esvaindo, ela vai minguando, vai perecendo, vai morrendo. E ele ainda diz mais, ele diz: estamos todos exterminados. Extermínio, estão todos acabados, extintos, detonados. Mas aí, isso é a forma que o Senhor está dizendo, é a visão humana. Mas aí o Senhor faz o profeta entender, declarar e profetizar a palavra do Senhor, que é a visão de Deus. No verso 12, a partir do verso 12, a gente começa a ver a visão de Deus. Olha como é diferente. Enquanto as pessoas estão se vendo, os ossos secaram, a esperança morreu, pereceu, estamos todos exterminados. Olha o que Deus continua falando. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, com o E maiúsculo, Espírito de Deus, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Então a visão de Deus aqui, fazendo um contraponto, era completamente diferente da visão humana. A visão humana é o quê? Baseada nas circunstâncias, nas emoções, no que se vê. Mas aí Deus vai e fala o que vai fazer.
E aí ele diz, olha, eu vou abrir a sepultura. E não só vou abrir, vou fazer você sair dela. Todos vocês vão sair do lugar de morte. E Deus é poderoso para isso? Sim. E aí a gente lembra da história de Lázaro, que já estava fedendo de morto há 4 dias. E Jesus deu uma palavra e ele saiu vivo. E ele ressuscitou. Muito mais os nossos sonhos e as nossas realidades podem ser transformadas com a palavra do nosso Deus, com a palavra que o Senhor der a nós. O Senhor, ele é poderoso e ele diz, olha, eu vou abrir a sepultura. Não só vou abrir, vou fazer você sair dela. Vou tirar tudo que é sonho, tudo que é plano que está engavetado vai sair da gaveta. Todo sonho vai começar a entrar em atividade para realização. O Senhor, ele é poderoso. E aí, que coisa linda, quando ele chega no verso 13, ele diz, sabereis que eu sou o Senhor. Ele vai se revelar àquele que o buscar. Ele vai se revelar e a gente vai saber quem é Deus na nossa vida. Quem é Deus diante das circunstâncias? Quem é Deus diante da doença? Quem é Deus diante do problema? Quem é Deus diante dos nossos problemas que aos nossos olhos parecem ser tão grandes? A gente vai conhecer mais a Deus, a gente vai saber, a gente vai provar de Deus. E aí ele diz no verso 4, que uma vez que a gente entrega a nossa vida a Ele, busca a Ele, Ele diz que vai pôr o seu Espírito em nós. Veja, no verso 14, porém em vós o meu Espírito. Ele vai pôr o Espírito dele em você. O Espírito de Deus, o Espírito de vida, o Espírito de ânimo, o Espírito de poder, o Espírito de capacitação. O Espírito do Senhor sobre nós. O Espírito do Senhor em nós. O Espírito Santo de Deus, que pode promover toda a mudança que a gente precisa, principalmente aqui dentro, de dentro para fora. Porque a nossa mudança maior é a de dentro para fora. Muitas vezes a mudança exterior, ela só vem a partir de uma mudança interior. E a gente precisa entender isso. Mas ele garante que ele vai se revelar a nós. Se a gente realmente o buscar, ele se revela. E não só isso, ele coloca o seu Espírito. Ele reativa, ele traz vida sobre nós. E sobre, sim, os nossos sonhos, sobre os nossos planos. E aí, a consequência disso está no verso ainda 14, que ele diz, para que todas essas coisas? Ele diz, e vivereis. Então, a consequência é que você vai viver. E não só viver, ele diz, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então, vamos viver, vamos nos estabelecer, vamos prosperar, vamos ter propósito, vamos agir e ser bem-sucedidos, sim. E ele termina dizendo, e você sabereis que eu, Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então, a consequência é que nós vamos viver, vamos nos estabelecer, ou seja, ter propósito, prosperar, e vamos saber que o Senhor, ele diz e ele faz o que ele diz. Conhecer a Deus e saber que ele é um Deus que cumpre, que diz e faz o que ele diz. Então, se você parar de olhar para as circunstâncias, se você começar a parar de olhar para os seus problemas, para a situação atual, o mundo atual, se você parar de olhar só para suas próprias feridas e se voltar para Deus, tudo pode melhorar. Enquanto há vida, tudo pode melhorar.
Sabe, eu quero dar essa palavra de ânimo para você nessa noite. Enquanto a vida, tudo pode melhorar. E chegou o tempo de você reativar os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, tirar eles da gaveta, tirar do campo das ideias e começar a dar passos de fé, em ação. Deus ressuscita até pessoas. Quanto mais sonhos, quanto mais projetos, né? Busque a Deus e Ele vai te tirar de um lugar de morte, do lugar de desânimo, do lugar de tristeza, do lugar de medo, do lugar de incapacidade, do lugar da perda. E Ele vai sim colocar em você o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, o Espírito de ânimo, o Espírito de vigor, de capacidade, de capacitação, de poder, de ousadia. O Espírito de fé, Ele vai colocar fé em você, coragem. Coragem. Então você vai poder finalmente viver o que você tem para viver, a vida que Deus planejou para você. Você vai poder enxergar e desfrutar dessa vida. Sabe, não só isso, você vai poder produzir. Produzir é se estabelecer, o que o texto fala. E vos estabelecerei na vossa própria terra. Você vai poder produzir, se estabelecer, sabe? Prosperar, ter propósito, ter êxito, conquistar, sabe? Melhorar como pessoa, melhorar a sociedade em que você vive, o meio em que você vive, as pessoas que estão ao seu redor. Sabe, entregue a sua vida a Jesus, busque a Ele e você vai ver que o que Ele diz, Ele cumpre. Que o que Ele diz, Ele faz. Ele cumpre a sua palavra, Ele vela por cumprir a sua palavra. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Jeremias 1:12 fala isso, que o Senhor, Ele vela por cumprir a sua palavra. Eu gosto muito também de Isaías 55:11, que ele diz: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Ele vela por cumprir a sua palavra. Sabe, ele diz, Ele faz. E o querer e o efetuar estão nas mãos dele, segundo a sua boa vontade. É o que diz lá em Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 fala assim, ó: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. O querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Gente, nós servimos um Deus que é muito bom. Ele é bondoso, mas Ele não é só bondoso. Ele é um Deus de palavra. Ele é um Deus de palavra. A sua vontade é o melhor para a sua vida. Ele diz aqui segundo a sua boa vontade, mas também em Romanos 12:2, a gente vê que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ou seja, ela é o melhor para a nossa vida. Às vezes a gente não está enxergando, mas saiba, busque a Deus e busque que a vontade do Senhor se cumpra na sua vida. Busque a vontade do Senhor porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é o melhor para a sua vida. Ela é o melhor, sempre. Então pare de olhar para o caos,
Pare de olhar para as dificuldades, pare de olhar para os problemas, pare de olhar para os prognósticos, para as previsões terríveis, ou para os seus próprios problemas, ou para o caos. Pare de olhar para as circunstâncias e comece a olhar para Deus. Comece a olhar para o Deus das possibilidades. Comece a olhar para o Deus que pode mudar tudo. Mude o seu olhar, sabe? Mude o foco do seu olhar. Se você mudar o foco do seu olhar, tudo vai mudar. Sabe? Foque em Deus e na sua palavra. Foque nele, escolha a vida. Escolha o caminho de vida, que é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, sim. E é Ele quem nos leva ao Pai. Então foca nele, sabe? A visão humana, ela nos desanima. A visão humana, ela nos entristece, ela nos amedronta e ela pode até nos matar. Mas a visão de Deus não. A visão de Deus para nós, ela produz vida. A visão de Deus te dá vida. Te dá vida e propósito. A visão humana te desanima. Mas a visão de Deus te dá vida e propósito. Por isso eu digo, chegou a hora de reativar os seus planos, de reativar os seus projetos, de reativar os seus sonhos. Chegou o tempo. Sabe, 2020, dependendo da perspectiva como você vai olhar a partir de agora e vai agir a partir de agora, 2020 pode só estar começando para a sua vida, para os seus novos desafios. Salmo 60:12 diz assim, que em Deus faremos proezas. E é verdade. Eu quero te animar, porque em Deus você pode fazer proezas. Você pode ir muito além do que você já imaginou. Você pode sim cumprir cabalmente o plano que Deus tem para a sua vida, que é sempre maravilhoso, que é sempre grande, que é sempre abençoador, não só para a sua vida, mas para todo mundo que está perto de você. Porque a gente tem propósito, não em nós mesmos, mas somos abençoados sempre com o propósito de sermos bênção, de abençoarmos outras pessoas. Então, na hora que você deixa-se moldar pelo Espírito e começa a cumprir os planos de Deus na sua vida e começa a ir em busca dos seus sonhos e realizá-los, não só você vai ser abençoado, mas muita gente no meio do caminho e lá na frente também vai ser abençoada a partir de você, porque você foi chamado para ser bênção. Então, em Deus você pode fazer proezas. Eu quero te encorajar, amém? 2020 não acabou. 2020 não acabou. Tudo depende da sua perspectiva. Então, coloque os seus olhos, foque em Deus e na palavra dele. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Peça para ele ser o teu Senhor. Peça ajuda dele. Peça para ele te orientar. E comece a reativar os sonhos de Deus na sua vida. Os sonhos que ele tem, os planos que estão lá guardados na gaveta. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que o teu coração seja reanimado no Senhor. E que seja liberado sobre você a bênção que você precisa. Que seja liberado cura sobre você. Que seja liberada a bênção sobre você. Em cada área da tua vida. Nos teus relacionamentos. Na tua vida profissional. Mas principalmente que o teu coração seja atraído e abençoado por ter um relacionamento com Deus.
em nome de Jesus. Amém. Amém.